Fala aí, primos, tudo bem com vocês? Seguinte, minha caixa de e-mail tá lotada de tanta gente falando sobre investimento em ações. Primo, como eu começo, como eu invisto, como eu escolho, o que é uma ação, você não tem dúvida, tudo quanto é jeito. Eu tenho alguns casos muito curiosos que eu já passei na minha vida, Passei muitos anos brincando muito com ações. Tive operações em que eu já ganhei mais de 1000%. 1000%, olha que maluquice, primo. Uau! Mas também tive operações em que eu perdi 50% e até operações em que eu perdi tudo que eu tinha, Eu comecei do jeito errado em ações. E obviamente isso aqui me deu muito aprendizado, Primeiro, eu gostaria muito de ter assistido esse passo a passo que você vai assistir agora quando eu entrei no mercado de ações. Com certeza eu teria me poupado uns bons trocados aí, E eu também queria dizer que antigamente, nem tão antigamente assim, há pouco tempo atrás, a taxa de juros, quando o William Bonner fala a taxa de juros está muito alta, a taxa básica, a taxa Selic está alta, quando ele fala isso, significa que geralmente a renda fixa está muito atrativa, os investimentos de renda fixa estão rendendo muito, o Tesouro Direto, o CDB, LCI, essas coisas rendem muito. Só que quando a taxa de juros começa a cair, a nossa rentabilidade de renda fixa começa a cair junto. E quando isso começa a acontecer, o que acontece? Vem aquela enxurrada de pessoas querendo trazer o dinheiro que estava na renda fixa para a renda variável. Renda fixa para ações, ok? Então quando isso acontece, a gente está meio que indo junto com a manada, Isso não é o correto. O correto era que a gente começasse a comprar um pouquinho de ação com a renda fixa pagando muito, porque aí a gente estaria pensando de forma anticíclica, certo? Mas não se preocupa, independente se você já entrou ou se você não entrou em ações, eu fiz um passo a passo para te ajudar a entrar no mercado de renda variável e não só isso, para te ajudar a entender como você pode aplicar em ações com pouco dinheiro, com 30, 50, 80, 100 reais, tá? Porque existe uma forma de você entrar. Existe um processo racional e, de novo, eu gostaria muito de ter ouvido isso quando eu comecei. Beleza? Então espero que você goste do vídeo de hoje e vamos lá! Primo, o que você achou desse cenário novo aqui? Legal! Bem louco! Eu tô gravando aqui algumas coisas e eu aproveitei para gravar um vídeo para vocês. E só que eu não sei o que eu ponho nessa TV aqui, então se você tiver alguma sugestão, você deixa nos comentários aqui, beleza? Porque, sei lá, eu botei os vídeos do primo, mas se tiver alguma ideia aí, pode ser. Vamos lá, então fico esperando sua sugestão. Antes de eu começar o vídeo, eu peço muito para que você curta esse vídeo, é muito importante para que isso daqui chegue a mais pessoas, para que me incentive, para que eu entenda que esse conteúdo é importante e que você quer de fato saber mais sobre isso, beleza? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Quando você começa a investir em ações, o mindset é outro. Quando você investe em renda fixa, você não precisa de tanto conhecimento assim, as coisas são um pouquinho mais simples, E se geralmente dá errado, não é algo que vai acabar com a sua vida, Você pode às vezes abrir mão de um pouquinho de retorno, em poucos casos você pode até perder algum dinheiro, mas é muito mais simples. No investimento em ações, não. Aqui o conhecimento exigido tem que ser muito superior. Então, o que eu quero passar para vocês? Quando eu comecei a investir, quem acompanha o canal aqui há mais tempo já sabe, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, Meus pais ficaram lá quase 18 anos juntando um dinheirinho, eles conseguiram 5 mil reais para mim. Eu peguei esses 5 mil reais, joguei no mercado de ações, comecei a operar, achei que eu ia ser o cara, e eu achei que eu ia ser o lobo de Wall Street sem as drogas e aquelas coisas todas. Só que o que aconteceu é que eu consegui queimar em uma semana o que meus pais demoraram 18 anos para juntar. Eu cometi uma tremenda burrada. Aqui eu já percebi muito cedo que não daria certo eu continuar investindo sem conhecimento, Até foi bem difícil me levantar de novo, mas eu consegui. Então, como eu não tive esse conhecimento, vamos passar qual que é a forma correta de você entrar no mercado de ações. Porque a gente acha que você tem que entrar no mercado de ações escolhendo a melhor ação para você, qual que é a mais rentável, comprar e pronto, virei um acionista, virei um investidor. Mas não é assim que você faz. Qual que é a chance de você tomar uma decisão correta entrando hoje no mercado de ações? A gente tem mais de 600 ações para conhecer aqui, 600 empresas para conhecer, a gente precisa ler o balanço delas, a gente precisa entender como funciona toda a dinâmica do mercado, a gente precisa fazer uma cacetada de coisa
Qual é a chance de a gente escolher corretamente? O que acontece muitas vezes é que a gente compra uma ação. Essa ação sobe, a gente acha que escolheu corretamente, mas na verdade foi a sorte. Porque você concorda que a ação ela pode subir, ficar igual ou cair? Então você tem muitas chances de ganhar dinheiro. Só que muita gente comete o erro de achar que quando ganhou, ganhou porque escolheu, né? Mas não, muitas vezes foi a sorte, a maioria das vezes foi a sorte. E o que acontece? Como em um cassino, quando você ganha, quando entra, você depois entrega tudo de novo, né? Então eu separei aqui 4 passos para você dar para que você comece a investir corretamente no mercado de ações. E o primeiro passo, de fato, não é começar a investir no mercado de ações. O primeiro passo é você começar montando seu fundo de emergência. É aquela coisa básica que vocês, primos, já estão carecas de saber, né? Antes de você investir no mercado de ações, primeiro a gente precisa ter lá o nosso fundo de emergência, 6 meses do nosso custo mensal aplicados em algo que tenha liquidez. Ou seja, eu custo aqui, eu e minha família custamos 5 mil reais por mês. Tá bom, então você vai pegar 5 mil reais por mês, vezes 6, dá 30 mil reais, você precisa ter 30 mil reais aplicados em alguma aplicação que você possa resgatar a qualquer momento. A gente não está falando de ação ainda, a gente está falando de alguma aplicação que te dê segurança, caso aconteça alguma coisa com você, com sua família, você perca a renda. Se você for um funcionário, né, se tiver todos aqueles benefícios lá, caso você seja mandado embora, sei lá, você deixa 6 meses do seu custo mensal. Se você for empreendedor, você deixa 12 meses do seu custo mensal. Então, antes de pensar em ações, a gente foca nisso. Passo número 1, etapa número 1, fundo de emergência. Mas beleza, primo, eu já tenho meu fundo de emergência criado, eu já tenho patrimônio, já tenho investimentos, o que eu faço agora? Beleza, passamos da etapa número 1 para a etapa número 2. Qual que é o passo número 2, primo? O passo número 2 é fazer exatamente o oposto do que eu fiz quando eu entrei no mercado. Quando eu entrei no mercado, eu comprei ações diretamente. O correto é você começar com um fundo de ações. Então, ao invés de você escolher uma ação que provavelmente você não está preparado, ou você pode até estar, mas ainda não tem aquela experiência, o passo número 2 é que você invista em um fundo de ações. Por que um fundo de ações? Vou imaginar que você está começando a investir com pouco dinheiro, com 100 reais, com 500, 1.000 reais, enfim. Você está começando com pouco dinheiro. Se você for comprar uma ação e você for investir 100 reais nisso, talvez você possa ter de custos 10 reais. E se você tiver 10 reais de custo, a gente está falando que você já deixou na mesa 10% do seu patrimônio em ações só em custo. Então você já entra no mercado de ações com um prejuízo de 10% para trás, né? Você tem várias taxas, corretagem, custódia, etc. E se você nunca ouviu falar no que eu estou falando agora, você precisa realmente começar com o fundo de ações, tá? Mas não só para quem tem pouco dinheiro, o fundo de ações também é importante porque aqui você delega o seu processo decisório. Então, em um fundo, você tem um gestor e esse gestor vai escolher o que vai ser feito com a sua carteira de ações. Então, o seu trabalho é escolher uma corretora, dentro dessa corretora escolher algum dos fundos de ações dentre os existentes. Então, até aí, a gente não está correndo tanto risco. E quando a gente tem menos patrimônio, é melhor a gente escolher por taxas variáveis e não taxas fixas. Por exemplo, você vai investir 100 reais. Se você tiver uma taxa fixa de 10 reais, você vai pagar 10% do seu patrimônio. Mas se você tiver uma taxa fixa de 1% do seu patrimônio, você vai pagar R$1. Mas veja, se você tivesse 1 milhão de reais, a conta já faria mais sentido optando pelo mundo do custo fixo, certo? Mas como a gente está começando, a gente vai buscar por custos variáveis. E a gente vai buscar por uma forma de investir que você não precise correr tanto risco. Essa forma é o fundo. Não que o fundo seja a melhor forma, nem que seja a pior. Mas aqui você economiza, porque você não precisa pagar uma série de taxas, ok? Ou essas taxas são diluídas. E além disso, você pode deixar o seu dinheiro aplicado no mercado de ações e ao mesmo tempo você estuda. Eu aprendi que não dá para você entrar no mercado sem estudar.
Então você deixa o seu dinheiro render no mercado de ações, acompanha a notícia, acompanha os movimentos, vai entendendo por que o gestor escolheu cada ação, você recebe relatórios e mais relatórios dos fundos que você coloca o seu dinheiro e você vai aprendendo, vai sentindo aquilo, né? Não adianta você querer ter um baita resultado da noite para o dia. Muitas vezes o resultado demora a chegar e precisa ter um processo de maturação. Então o segundo passo é fundo de ações. Vai lá, pega uma corretora, dentro dessa corretora, fala, ô, quais que são os fundos de ações que tem aí? Vai ter uma série de fundos e você escolhe o fundo que você mais gostar, né? Você vai ter que olhar para várias taxas, etc., mas não é nesse vídeo que eu vou te ajudar a escolher o melhor fundo. Só entenda que você precisa começar por algum fundo. Recomenda-se que algum fundo com baixa taxa de administração compare um fundo de ações com um fundo de ações. Não vai comparar uma taxa de um fundo de ações com um fundo de renda fixa que a taxa de administração é muito menor, porque o trabalho costuma ser muito menor também aqui, ok? Então vamos lá. Segundo passo, fundo de ações. Beleza. Passamos o segundo passo, a gente está investindo em fundo, né? Então a gente põe dinheiro no fundo, o fundo compra as ações para a gente não está ainda no mercado em si ali, a gente está através de um gestor. Mas já entendemos um pouquinho da dinâmica do mercado, como funciona, como a gente compra uma ação, a gente já tem um pouquinho mais de patrimônio para que os custos fixos não atrapalhem as nossas compras. O terceiro passo é comprar fundos de índices, os chamados ETFs, né? Os Exchange Traded Funds. E como que funciona esse negócio? Esse negócio aqui é o seguinte, então sabe quando o Ibovespa subiu 10%, o Ibovespa caiu 5%, sei lá? A gente está falando do índice Ibovespa. Existe um fundo que é negociado na Bolsa, que é chamado de BOVA11. BOVA11. Esse é o terceiro passo quando a gente está começando a investir em ações. Por que esse é o terceiro passo? Porque aqui você não vai mais depender de um gestor. Você mesmo vai lá no seu home broker, vai escrever BOVA11, vai aparecer os preços de compra, os preços de venda e você mesmo vai tomar a sua decisão. Então a última vez que eu vi, o BOVA11 estava lá custando uns R$80, alguma coisa assim. Você pode comprar frações de R$80, né? Você comprou R$80, R$160, enfim, vai comprando múltiplos, na verdade, de R$80. Então você pode investir com menos dinheiro, mas de novo, recomenda-se que você invista um pouco mais de patrimônio para que não tenha custos fixos relevantes, ok? Mas aqui, o processo de aprendizado é o processo do mecanismo em que você vai ver como que você compra, como que você vende, tá? Só que veja que você ainda não está escolhendo qual ação exatamente você vai comprar. Porque no fundo você estudou um pouquinho sobre processo de decisão. Seus investimentos estavam lá rendendo, você estava aprendendo. No BOVA11, você vai entender dos mecanismos de compra, venda e negociação de ações, porque você vai entender como você compra, nota de corretagem, como funciona tudo isso. Mas você não está escolhendo qual é a melhor ação para a sua carteira. No BOVA11, ele compra, é como se você comprasse todas as ações da bolsa ao mesmo tempo, né? Então é o que a gente chama de um investimento passivo. O objetivo do investimento passivo é replicar algum índice. Então, se o Ibovespa, que é o índice da bolsa aqui no Brasil, né, ele subir 10%, o BOVA11 vai subir 10%. Se o índice cair 5%, o BOVA11 vai cair 5%. Então o objetivo aqui é você entender do mecanismo, certo? Você vai entender do mecanismo, vai treinando ali e você pode comprar com menos dinheiro, tá? Só que tem algumas sacadinhas que são sacadas para o investidor mais experiente já. É uma operação que eu gosto muito de fazer com BOVA11, em que eu deixo as minhas BOVA11 disponíveis para alugar. É uma coisa que você vai entender em outro vídeo, né? Eu tenho um vídeo já no canal falando sobre isso, em que se você tem uma ação e você não está deixando ela disponível para alugar, é como se você tivesse um imóvel sem inquilino e você não está deixando o seu imóvel disponível para alugar. É o que a gente chama de aluguel de ações. Então, se você tem uma quantidade substancial de BOVA11, você pode ligar para o seu assessor, para o seu gerente, para quem te atende, ou no chat mesmo de uma corretora, e você pode falar assim, olha, coloca minhas ações de BOVA11 para alugar,
né? Porque aí você vai ter um rendimento extra. Mas, se você nem passou ainda pelo estágio de fundo de ações, BOVA11, não tente entender o que é um aluguel. Depois você volta para isso. O que a gente precisa entender é, primeiro passo, fundo de emergência, segurança. Segundo passo, a gente está falando de um fundo de ações para começar a entender como funciona e respirar esse mercado. Terceiro passo, BOVA11, porque a gente começa a entender sobre os mecanismos de compra e venda. E aí, quando a gente já entendeu sobre mercado, entendeu sobre mecanismo, já respirou esse ambiente, aí sim a gente está preparado para dar o próximo passo, que é o quarto passo, que é o passo de investir diretamente no mercado de ações. Então agora você é um big boy, né? Agora você é gente grande, agora você pode tomar suas decisões, você tem a maior liberdade do mundo. Mas ter a maior liberdade do mundo com o menor conhecimento do mundo é um grande problema. Agora que você já tem conhecimento e experiência, você pode começar a treinar no mercado de gente grande. Mas tenha consciência que na maioria das vezes, se você está investindo no mercado de ações, é como se você estivesse em um ringue de UFC. Ou seja, se você está ganhando dinheiro, geralmente tem alguém perdendo dinheiro na outra ponta. E se tem alguém perdendo dinheiro é porque tem alguém ganhando. Mas para pensar, tem gente que está no mercado financeiro há décadas, tem gente com bilhões de reais. Você não acha que é muito difícil você ganhar dessas pessoas? Por isso que quem está entrando no mercado agora, geralmente tem que ter uma orientação de olhar para o longo prazo, não olhar para o trading. Porque quando você olha para o longo prazo, você está pensando no conceito do value investing, do investimento de valor, no investimento de ser sócio de uma companhia. Por isso que é muito importante que o investidor iniciante que acabou de dar esse quarto passo comece comprando empresas que ele julgue interessantes para que você tenha essa empresa no seu portfólio, para que você olhe para o longo prazo. E aqui você vai começar a desenvolver uma série de habilidades, você vai começar a entender sobre análise fundamentalista, análise técnica, você vai ter um monte de conhecimento e aí sim você vai lapidando isso até que investir em ações já faça parte da sua rotina, já faça parte do seu grau de aprendizado e aí sim você vai tomar decisões muito mais assertivas, beleza? Só toma cuidado para não começar direto por esse quarto passo, igual eu fiz, e talvez você tenha o mesmo desfecho que eu tive. Espero que não, primo. Tá bom? Tá bom. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo, uma ambientação um pouquinho diferente aqui, me fala também se você gostou, tá bom? Se você teve alguma dúvida ou algum insight, deixa no comentário, como você sempre sabe, eu sempre tento interagir com todo mundo que comenta. O tempo é escasso, né? Existe uma limitação de tempo, mas a gente sempre tenta interagir, isso é muito valioso, não só para o aprendizado, como também porque é importante para mim, eu adoro interagir aqui nos comentários, tá bom? E se você não conhecia o canal, não deixa de se inscrever, clica no botãozinho aqui de inscreva-se, habilita a notificação e compartilha esse vídeo com todo mundo, aí nos grupos de WhatsApp, de Facebook, de todo lugar que eu serei imensamente grato a você, tá bom? Espero você no nosso próximo vídeo, um abraço e até lá!